Alegria e dinamismo pra impulsionar sua vida para frente. Sua consultoria em RH de um jeito diferente. Para amar e criar, vem pra Ropen se apaixonar. Pra viver e crescer, vem pra Ropen desenvolver em você o seu máximo potencial. Deixa eu te contar uma história muito boa. Uma história sobre o sonho de duas mulheres que foram apresentadas, uma a outra, justamente porque alguém que sabia do sonho das duas percebeu que elas poderiam sonhar juntas. Mas qual o tamanho de um sonho e do que ele é feito? A resposta para as duas perguntas acaba que é a mesma resposta. E é nesse ponto que a história fica ótima. É que as duas protagonistas dessa história sabiam com muita certeza dessa resposta. A resposta? Amor. É que um sonho tem o tamanho do amor que é investido nele. E um sonho é feito do amor que se tem pela realização do sonho em si. E foi assim, senhoras e senhores, que nasceu a Ropen, do amor pelo sonho de ter algo que fosse maior que si mesma. E esta é a história de Jaciara e Kátia, que totalmente conscientes da força que têm juntas, decidiram abrir essa empresa de RH, que nasceu do sonho individual de cada uma delas. Mas deixa eu começar pelo começo, porque essa história é cheia de riso, amor e bom humor, de energia e alto astral. E é também uma história de seriedade e comprometimento, que começa há 10 anos atrás. Era um dia qualquer na vida de Jaciara e Kátia, que estavam participando de mais uma das tantas formações e cursos que faziam normalmente na vida de executivas que tinham. Kátia e Jaciara eram diretoras executivas, tinham estabilidade, tinham segurança, mas também tinham um sonho. Jaciara queria qualidade de vida, flexibilidade e liberdade sem perder a referência profissional que sempre teve. Já Kátia desejava se expandir pessoalmente, queria crescer, queria fazer crescer uma empresa que fosse sua, que fosse maior que ela mesma, queria criar um projeto enorme que fosse revolucionário no mercado. E num dia completamente comum e igual aos outros, elas foram apresentadas uma à outra. E a partir desse dia, todos os dias foram diferentes e a vida nunca mais foi igual. Imediatamente elas perceberam que eram a pessoa uma da outra. Sabe aquela pessoa? E foi fácil demais decidir que elas deveriam ser sócias. O próximo passo era construir uma relação. E foi tomando café da manhã com a comida afetiva do Café com Delícia que Kátia e Jaciara escreveram um plano de negócios disso, que seria, e hoje é, uma revolução no formato de atendimento em RH no Brasil e no mundo, na minha opinião. Mas na época, esse resultado era apenas um plano. Apenas não, era o plano. E assim que a fase de plano de negócios acabou, o próximo passo já foi dado com uma amizade totalmente consolidada. Kátia e Jaciara já eram uma dupla. Já eram amigas e mais, já eram o embrião de uma família. Era chegado o tão esperado primeiro cliente. E o primeiro cliente tinha um perfil bastante específico. Kátia, esperta que só ela, tubaroa, sabia que existia uma pessoa certa, perfeita, para atender o cliente número 1. A pessoa era Marceline. Acontece que Marceline já havia trabalhado tanto com a Kátia quanto com a Jaciara, em momentos diferentes. Kátia e Jaciara estavam se conhecendo, mas a Marceline já conhecia as duas. De acordo com a etimologia, o termo pontífice, usado para falar do Papa Católico, significa literalmente construtor de pontes, ou seja, um pontífice é alguém que tem o dom de ser a ponte entre os homens e Deus. Mas se a gente considerar esse dom como algo que qualquer pessoa pode ter, podemos chamar Marceline de pontífice, a ponte,
responsável por construir um elo sólido e eficiente entre nossas duas protagonistas. O olhar delicado, justo, ético e humano de Marceline acelerou o processo de solidificação da relação de amizade entre Jaciara e Kátia. No final, o primeiro cliente trouxe para as duas muito mais do que lucros financeiros. Trouxe Marceline e a construção de uma relação familiar. Pode sim ser bastante desafiador. Uma observadora e sistemática, a outra crítica e mais emocional. Uma coração e a outra razão. E as duas festeiras igual. E tinha que ser uma relação familiar mesmo, sabe? De outro modo, a Hopen não se sustentaria, pois a ausência física das duas mulheres, tão diferentes uma da outra, da rotina tradicional das suas famílias, era compensada justamente pelo fato de as duas terem conseguido transformar essas duas famílias em uma só. Os filhos das duas. O marido da Kátia acabou entrando nessa roda também. E ele virou um dos pilares mais legais da Hopen. Fábio se dedicou à Hopen por muitos anos e ele foi o elemento seguro da rotina das duas. Ele tirava do campo de visão da Kátia coisinhas cotidianas para que ela pudesse brilhar em seu máximo potencial. E ele segurava os altos e baixos da esposa e da melhor amiga, a sócia. De algum modo, ele e elas entenderam que ser uma família era a única opção disponível que eles tinham, pois na verdade a Hopen é a família uma da outra. E de um monte de gente, afinal. Seja com o tratamento extremamente humano e empático que é dispensado aos funcionários, aos clientes e aos colaboradores, ou seja, nas viagens de fim de ano com os filhos todos juntos. E no início, para tudo isso dar certo, elas trabalhavam 24 horas por dia e só descansavam dormindo. Uma rotina louca, sabe? Que elas viajavam juntas, academia juntas, pilates juntas, almoço juntas, chegaram a compartilhar a mesma empregada, para que essa loucura toda desse certo. E deu, pois apesar dessa rotina intensa, a verdade é que a Hopen dava para Kátia e Jaciara liberdade e dinamismo para viver a vida de família, de estar com os filhos, de solidificar relações. A Hopen e essa dinâmica juntas proporcionou para elas liberdade de ser quem elas são, sem mimimi. Liberdade para lidar uma com a outra e com a família e consigo mesmas. E essa liberdade é algo tão forte para Kátia e Jaciara que se estende como um dos pilares de organização da Hopen. Cada um decide se faz home office ou não. Por exemplo, as pessoas que fazem parte da família Hopen não são monitoradas ou vigiadas pelo horário de trabalho, mas pela entrega e pela liberdade de expressar quem se é. O que importa é a entrega. A sua rotina é sua. A sua vida é sua. E elas acreditam nisso. Elas juntas gerenciam um grupo eclético, heterogêneo, onde todos são apaixonados. A Hopen é uma empresa apaixonada. Eles são o time, os funcionários, que também sonharam e sonham junto esse sonho, com a mesma paixão que Kátia e Jaciara têm. Mas é que gente apaixonada acaba sendo muito intensa, né? E essa intensidade acabava gerando umas situações muito inusitadas. Tipo, às vezes que elas viraram à noite lavando o chão da sede nova, ou quando algum funcionário sem carro ia de ônibus para uma reunião e descia um ponto antes, pedia um táxi para chegar de carro chique e fazer bonito para o cliente. Ou a vez no Vale do Silício, que as duas tinham que fazer um storytelling da jornada delas e tiveram que ir para frente do palco. Normalmente é a Jaciara que conduz as palestras. A Kátia vende. Mas naquele dia a Kátia tinha que se vender através de uma história. E a história que ela narrou, que elas narraram juntas, foi a história de superação brilhante que elas viveram. Jaciara passava a infância vendo a mãe fazer faxina e Kátia, filha de um vendedor de picolé, tinham esse sonho em comum, sem se conhecer. E depois que elas se conheceram, elas ocuparam seu espaço no mundo. Elas ocuparam esse espaço ao se encontrar. Elas arquitetaram uma estratégia de dominar o mundo e dessa estratégia nasceu a Hopen. História bonita, né?
Acontece que depois de contar essa história, a Kátia teve uma crise de choro no banheiro do evento no Vale do Silício, de tão emocionada ao perceber a força da própria história delas. Naquele momento, Kátia nem parecia aquela Kátia que sai de qualquer reunião e emenda numa balada. Aliás, falando em balada, teve uma vez que as duas estavam em um show e Kátia caiu. Kátia, hipocondríaca e apavorada, quis ir para o hospital com medo de ter tido um aneurisma para fazer uma tomografia. Ela saiu do rock direto para o ponto-socorro, mas não fez a tomografia naquele dia. Ela teve que lidar com a ansiedade e aceitar que não era disso que ela ia morrer. Perceber que Kátia e Jaciara passaram de desconhecidas para sócias, de sócias para amigas e de amigas para irmãs. É muito fácil para qualquer um que convive com elas, sejam os clientes da Hopem, ou os colaboradores, ou os familiares das duas. Qualquer um consegue perceber com clareza que elas se comunicam por telepatia, que trocam ideia pelo olhar, que são capazes de ter os mesmos insights. E qual o segredo dessa relação? O segredo a gente desvenda ao ver a relação forte de confiança total, de confidência, de segurança que elas têm entre si. Olhar atentamente para elas faz a gente, que vê de fora, ter uma enorme fé no amor. No caso delas, amor de amigas, de irmãs. Que milagre que foi esse match, hein? Esse encontro milagroso tem um monte de anjo envolvido, como todo milagre, né? As mães das duas e a trajetória delas. Cidinha, que quando elas começaram, contratou um serviço mesmo sem precisar, para que elas tivessem portfólio. Os 10 primeiros clientes. E a maioria dos clientes está junto com elas até hoje. Clientes que acreditaram em duas meninas, que hoje são duas presidentas. E o Fábio, que esteve sempre tão disponível, leve, sendo um conselheiro confiável e acreditando no sonho delas. Não é todo dia, Kátia e Jaciara, que a gente tem o privilégio de ser testemunha ocular de maravilhas como essa que vocês vivem. E a sorte de ter maravilhas como a desse casamento perfeito com a sócia, talvez tenha sido mais evidente no momento onde cada uma de vocês mais precisou contar com a sorte para seguir em frente. Porque a vida é impossível de ser controlada mesmo para uma loba super estrategista ou uma tubaroa feroz. A vida, quando quer tirar o chão, faz sem nenhuma pena. E é aí que aqueles votos cafonas de casamento fazem sentido, até numa amizade, na saúde e na doença, né, Jaciara? Na alegria ou na mais profunda tristeza que alguém pode sentir na vida, né, Kátia? Na riqueza de prosperar a passos largos ou na pobreza, na maior crise econômica e sanitária de todos os tempos. Juntas, nesse casamento, nessa amizade, nessa sociedade que tem como objetivo não de construir uma empresa de RH, mas de construir vidas, ou mais ainda, de construir a vida, de dar suporte à vida de cada colaborador da Hopem, de cada cliente, de cada um que cruza com o caminho dessas duas gigantes, que sem abrir mão de ninguém, já passaram das 100 famílias diretamente impactadas e mais de 10 mil pessoas impactadas indiretamente. Já se foram, ao longo desses 10 anos, mais de 15 mil contratados, 30 mil famílias impactadas, fora as famílias dos colaboradores e dos clientes. Pois o que vocês fazem, Kátia e Jaciara, melhora a vida das pessoas. E no meio da crise, vocês viram a Hopem triplicar de tamanho. O que vocês duas construíram está florescendo ano após ano, porque vocês duas, Kátia e Jaciara, construíram um legado. E na trajetória desse legado, 2021 é 10 anos em um. Deixa eu te contar uma história de amor e amizade pra recomeçar. A vida estava pronta, quase tudo bem, mas elas desejavam o mundo conquistar. Um dia, por acaso, elas se encontraram e logo elas sentiram a vida mudar. As portas se abriram e elas começaram a escrever a história das suas próprias vidas. A porta se abriu
sentiram a vida mudar. As portas se abriram e elas começaram a escrever a história das suas próprias vidas.